Olá, mentoras! Muito bom dia! Como que vocês estão? Sinalizam no chat para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje estou recebendo vocês aqui da minha casa. É um chuvão aqui em Chapecó, então eu decidi não ir para o escritório. Esse é o bom do digital, né? E quero que vocês se sintam aí muito bem-vindas, né? A nossa consultoria experimental, essa que é uma consultoria que eu preparei para vocês, para a gente trazer um pouquinho de clareza sobre como que a gente pode ter uma rotina no digital, uma rotina no negócio de cursos e mentorias, que não seja uma rotina exaustiva, que você não entre aí num caos, que você não entre no burnout, que você não pense em desistir e que, ao mesmo tempo, você consiga sustentar um faturamento de 10 mil reais, o famoso 5 dígitos, ou que, pelo menos, se você ainda não fatura 10 mil reais, que você consiga acelerar esse resultado, que você consiga chegar nesse resultado sem pensar em desistir, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat para mim. Deixa eu só organizar o modelo de visualização aqui para vocês. Olha só, bom dia, Ana, Vivi. Sejam bem-vindas. De onde vocês estão assistindo? Compartilham comigo de onde vocês estão assistindo. E também eu quero saber de você, para que a gente possa aproveitar melhor a nossa reunião. Se você já é mentora, se você já atua no mercado ou se você está começando, coloca aqui para mim. A Lu muito chique, né? Lá da Inglaterra. Renata de Pouso Alegre. Manu de São Paulo, Rio de Janeiro, Carazinho, nossa, tem mulherada aí de todos os lados, né? Vocês já atuam, vocês já têm uma empresa de cursos e mentorias, vocês estão iniciando do zero, em qual momento você está? Me fala um pouquinho sobre o teu momento, para eu entender qual é a fase que você está passando, tá? E também, para quem já atua, eu quero saber se você já tem uma assistente, se você já tem uma equipe, se você já tem parceiros. E quando eu falo em parceiros, envolve gestor de tráfego, ou o social media, ou o designer, a pessoa que cuida das tuas páginas. Como que está hoje a estrutura da tua empresa? Estou assistindo do trabalho, mas estou iniciando um negócio do zero para mentorar mulheres que querem ter um negócio digital. Sou assistente virtual e gostaria de melhorar os processos da minha empresa e das minhas clientes. Renata, show de bola. Sou aluna do Mentoria Pro, a Lu já é de casa. Por que eu faço esse questionamento para vocês? Porque iniciar no digital é super possível começar sozinha, tá? Contou-se, né? A internet contou uma história de que é muito fácil ganhar dinheiro no digital. E que é possível você ter uma estrutura enxuta. Só que, às vezes, quem está iniciando acaba se iludindo, achando que essa estrutura enxuta é dar conta de faturar 10 mil, 15 mil, 20 mil sozinha, e não é bem assim. Você pode começar o teu negócio digital sozinha, você pode sustentar esse negócio digital sozinha por um tempo, mas vai chegar um momento que, se você quiser escalar, e não ficar no efeito platô, né? Eu falo muito do efeito platô do faturamento, né? Lá no emagrecimento, no efeito platô, a gente para de emagrecer. E aqui no digital a gente para de faturar. Por que que isso acontece? Porque normalmente não estamos implementando ações de vendas necessárias para elevar o faturamento. A gente não vai conseguir faturar 15 mil com a mesma estratégia que a gente usa para faturar 5. A gente não vai conseguir faturar 20 mil com a mesma estratégia que a gente usa para faturar 10. Talvez você pode usar a mesma estratégia, mas com uma intensidade mais aprofundada. Então, é muito importante que você tenha em mente que melhor do que prejudicar o teu faturamento, melhor do que prejudicar a saúde financeira do teu negócio, é você ter essa mentalidade de que em algum momento você vai precisar ter pelo menos uma assistente para começar a fazer o quê? Delegar, sair do operacional e ficar mais focada no que realmente é o seu papel. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó.
social media e quero ser uma mentora de sucesso, ajudar profissionais na construção do seu posicionamento. Já atuo como mentora há muito tempo e como consultora empresarial há mais de 15 anos, contrato por trabalho. Meu objetivo é escalar e vender minha mentoria no digital. Curitiba, sou produtora, porém não tenho empresa. Perfeito. Gente, olha só, vamos lá, vamos adiante. É bacana porque tem empreendedoras aqui, né, empresárias de todos os níveis, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender que um negócio digital é uma empresa, tá? Que você entre com essa mentalidade de expansão e não com essa mentalidade de escassez, de que você ouviu um anúncio de que é possível ficar rica no digital trabalhando sozinha, porque isso não é verdade. É só olhar ao redor, se você conhece algum player grande que está ganhando muito bem, que trabalha sozinho. Não, essas pessoas normalmente, elas têm equipe, de recuperação de leads, equipe de vendas, equipe de implementação, design, copy, gestor de tráfego, é uma equipe grande que acontece. Mas, para nós faturarmos de 10, eu diria de 10 a 40, 50 mil reais, é super possível a gente começar com uma estrutura onde você tenha você, uma assistente e que você consiga ter uma pessoa que faça a sua gestão de tráfego. E eu sugiro também, se você não leva muito jeito com um designer, que você tenha uma pessoa cuidando do teu social media, ou seja, das postagens do teu Instagram. Por que que muita gente começa no digital e não consegue lacrar os 10 mil reais, lacrar os 5 dígitos que a gente fala que é tão fácil de chegar? Porque acaba ficando muito tempo focado no processo, em vez de focado na venda e na entrega. Eu sempre digo que nós, no papel de empreendedoras e de especialistas e de mentoras, na nossa função, no nosso negócio digital, a gente deveria dividir a nossa rotina de duas formas. 20% do nosso tempo focado em processos. O que são os processos? Apertar botão, gerar nota fiscal, gerar link de cliente, fazer processo de onboarding, fazer agendamento, enfim, processos, tudo aquilo que tira você da parte de vendas e da área de entrega. Então, a gente deveria ter um método, né, uma forma de ficar 20% do dia, focar lá as primeiras 2 horinhas do teu dia focado em processo, né, dando suporte para as tuas alunas, enfim, organizando a casa, e 80% do teu dia focada em vender, prospectar, vender, fazer o teu papel de produção de conteúdo, o teu papel de pensar efetivamente em estratégias, né? 80% do tempo você deveria ficar nesse papel e 20% no processo. E o que acontece, na verdade? Acontece o processo inverso. A maioria das mentoras, me conta aqui no chat se vocês já passaram por isso ou se você está passando por isso. Você passa muito mais tempo focado em processos do que efetivamente conseguindo trazer resultado para a tua empresa. Passa muito mais tempo focada em produção de conteúdo, em produção de copy, desenhando páginas, pensando no teu, enfim, pensando em vários processos, realizando cobranças, emitindo boleto, gerando link, e acaba sendo sugada por processos, não consegue focar no teu processo de mentora, no teu processo de vendas, e o teu faturamento não aumenta também. Tá? Então, é muito comum que isso aconteça quando você não tem uma rotina organizada, tá? Já adquiri produtos seus e adorei. Obrigada, Rejane, que legal. Vamos nos organizar aí para essa galera entrar para a mentoria, tá? Olha só, a Estela disse que acaba fazendo isso, acaba ficando muito mais focada em processos do que em estratégia. Quando eu falo estratégia, é vendas, tá? Para quem não tem uma equipe, para quem não tem um time, você precisa ter a sua rotina organizada de uma forma que você consiga ter um foco de iniciar conversas. Somente quando nós conseguimos iniciar conversas é que as vendas acontecem, tá? Nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Iniciando uma conversa, iniciando um relacionamento. Algumas pessoas já são de casa, né? Já são mais íntimas, mas muitas pessoas estão chegando agora. Eu fiquei um tempinho sem aparecer por aqui. Olha só como é importância também da consciência. Vou arrumar aqui que tem alguém com o microfone aberto.
A importância da consistência também, tá? Normalmente, nas nossas reuniões secretas, nós estávamos em 30, 40 mulheres. Eu fiquei 3 semanas sem encontrar vocês aqui nas nossas reuniões secretas, por conta do novo método que está nascendo. Se vocês estão me acompanhando, vocês viram, e agora eu estou retomando. A gente já teve uma queda de engajamento, de participação. Então, a consistência também vai fazer com que o reflexo das tuas vendas aconteça. Por isso que a gente não pode começar alguma coisa e fazer somente uma semana ou duas para depois e depois querer resultado. Eu vou compartilhar com vocês qual é o fluxo básico de um negócio de mentorias que tem aí um faturamento de pelo menos 10 mil reais, tá? E que tem um faturamento e que tem uma rotina organizada, tá? Toda empresa, para conseguir faturar 10 mil reais, ela precisa de organização. Não tem como você entrar aí numa métrica de 10 mil reais se você não tiver processos muito bem definidos, tá? E quando eu falo em processo muito bem definidos, envolve alguns pilares. Vamos lá. O primeiro pilar é o pilar aonde a gente precisa ter clareza do que vendemos, tá? Não adianta você começar um posicionamento no digital se você não tiver clareza do que é que você vai entregar para o seu cliente. Então, a estruturação da sua esteira de produtos, ela precisa ser bem desenvolvida, tá? E quando eu falo em estruturação da sua esteira de produto, eu estou falando em termos produtos que seja acima de 590 cursos, né? A gente pode ter eu sempre falo assim, uma esteira de produto gratuito, tá? Que você tenha um produto gratuito, que você tenha um produto de baixo ticket, que você tenha um produto intermediário, que você tenha um produto de alto ticket e que você tenha um produto realmente que seja prime, né? Que seja o super produto, né? Que tenha uma qualidade e um valor maior do que os outros, que eu sempre falo da mentoria individual, que é onde você tem um atendimento mais premium mesmo, tá? Então, para quem já tem o produto, o produto mais caro, quem aqui que já tem a mentoria, digamos, uma mentoria de alto ticket consolidada? Quem já tem uma mentoria desenvolvida? Para quem já tem a mentoria consolidada, se você quer escalar as suas vendas, o ideal é que você tenha um produto gratuito que te ajude a crescer a sua audiência. Vamos lá. Você vai ter um produto gratuito que vai ser o responsável por lotar os grupos de WhatsApp, para que dentro desses grupos de WhatsApp você consiga fazer ofertas, convite para reuniões estratégicas, assim como eu fiz para vocês e vocês chegaram aqui, entre outras ações específicas com foco em venda. Então, quem já tem, deixa eu ver aqui se alguém de vocês está me dizendo que já tem um produto estruturado. Quem aqui que já tem um produto estruturado de alto ticket? Quando eu falo alto ticket, é acima de R$ 1.000, tá? Acima de R$ 1.000. Se você tem um produto já estruturado, acima de R$ 1.000 e você não está tendo um faturamento legal, ou se você chegou no efeito platô e não tem uma estratégia, e não tem um produto gratuito, coloca isso como meta para você desenvolver. O produto gratuito, ele vai ser responsável por crescer a tua audiência. Só que, claro, para você ter uma audiência chegando no teu produto gratuito, você precisa ter uma estratégia. E são essas estratégias que, se você não tiver processos, uma organização, um passo a passo muito bem definido, você vai ficar sobrecarregado. Então, os processos, eles trazem essa leveza, e quando inicia alguém no teu time, você prepara a pessoa para seguir esse processo e não depender de você, para não ter mensagens no teu WhatsApp, pessoas te chamando o tempo inteiro. Quem já tem o produto de alto ticket, vai fazer então a isca para trabalhar essa audiência. Quem não tem a isca, tá? Quem não tem a isca e também não tem um produto de alto ticket, eu sugiro que desenvolva o produto de alto ticket,
e que depois já faça a isca para conseguir potencializar esse produto de alto ticket. Porque de nada adianta você ter um produto de alto ticket onde você fica vendendo somente nos stories. Stories ficam ali 24 horas, você vai ser escrava do Instagram se você depender apenas dos stories. E depois desse produto, eu sugiro que você faça um produto de baixo ticket. Eu falo muito para você sobre o produto de R$ 9,90 a R$ 97 ou até 147, R$ 247 reais, porque esse produto é o produto que vai gerar injeção financeira para você investir em tráfego. Tem muitas pessoas que me falam que não tem, né, não tem como investir em tráfego, mas também não tem nenhuma estratégia, nenhum processo definido organizado para levantar dinheiro para investir em tráfego. Sem investimento em tráfego, dificilmente você vai conseguir escalar o teu negócio para 10, 15, 20 ou 30 mil reais. Tá? Tenham essa mentalidade que toda empresa, para crescer, ela anuncia o seu serviço e no digital não seria diferente. É só olhar à sua volta, todo mundo que fatura muito anuncia, né? Sempre tem lá alguma propagandinha aparecendo, o saiba mais para você clicar e fazer alguma ação. Então, quando você tem um produto, basicamente esse produto precisa oferecer uma solução específica, ele precisa ter uma promessa, ele precisa oferecer bônus, alguns presentes, você precisa ter o suporte muito bem definido para essas pessoas e o teu formato de entrega, perfeito? Quando a gente fala em produtos, aqui entra desde o produto gratuito até o produto de entrega individual, tá? Quando a gente fala em solução específica, o que é essa solução específica? É você encontrar o que é que você transforma na vida das pessoas depois que elas passam pelo teu método. Tá? Então, olha só, deixa eu compartilhar. Quando eu falei para vocês hoje que vocês iam receber um modelo de gestão para um negócio de 5 dígitos funcionar sem estresse, é uma promessa. Eu estou trazendo para você o objetivo dessa aula, o tema dessa aula. Todas as tuas aulas gratuitas devem ter uma promessa, uma solução específica. Todas os seus produtos têm que ter uma promessa, mesmo que ele seja gratuito. Como que você escolhe uma promessa? Identifique dentre as soluções que você entrega, qual que você se sente mais preparada para entregar. E também é importante você identificar qual que é a solução mais urgente que está chegando com muita frequência até você. Por que eu trouxe o tema dessa aula para vocês hoje? Porque eu tenho encontrado muitas mentoras, muitas pessoas que me disseram que estão travadas no processo, ou que estão sobrecarregadas, que não estão conseguindo criar uma rotina, que estão deixando de fazer as ações de vendas porque não tem um processo organizado e acabam não conseguindo escalar o seu faturamento. Quando eu falo em processos, olha só, nós estamos falando em tudo o que envolve produção, criação do produto, suporte para os alunos, tá? Como que vai funcionar o suporte dos alunos? Sempre digo, crie as suas próprias regras. Muitas mentoras, eu tenho uma cliente que ela trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, daí eu dizia, fulana, por que tu ainda está trabalhando às 10 horas da noite? E ela me disse, mulher, eu passo muito tempo do meu dia dando suporte para as minhas alunas. E aí eu falei, peraí, mas então tem alguma coisa errada. Qual é o teu processo de suporte? Quais são os acordos que você tem? E aí ela me disse, eu atendo elas pelo WhatsApp de acordo com a demanda que vai chegando. E aí nós implementamos os acordos, horário que o suporte é dado, né? Ela não fica disponível 24 horas. Qual é o tempo de demora que eu posso ter para retornar para minha aluna de 24 a 48 horas? Um mentor, ele não tem que estar à disposição 24 horas de um aluno, né? Até porque ele não é funcionário do aluno, do mentorado. Então, quais são os acordos? Definir horário de suporte, tempo de retorno de suporte,
e o canal de suporte. O WhatsApp, eu mesma usei por muito tempo, mas é o caminho mais curto para a gente se sentir sobrecarregada, entediada, ansiosa, porque eu não sei vocês, mas se eu vejo uma mensagem no meu WhatsApp no fim de semana de um aluno, de alguém que está precisando de ajuda, eu não consigo deixar para depois. Eu fico naquela agonia, naquela obrigação, naquele sentimento de retornar, mesmo que as minhas alunas saibam que no final de semana não tem suporte. Então, hoje eu migrei todo o meu suporte para o e-mail. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu retorno o meu suporte todas as manhãs, das 8 horas às 9 da manhã, é o período que eu tiro para quando eu não tenho treino, né? Quando eu não tenho treino, eu faço das 8 às 9 o meu período de suporte, das 9 ou quando eu tenho treino das 9 às 10. Ou seja, e-mails que chegarem na minha caixa de entrada a partir das 10, as alunas já sabem que vão receber retorno nas próximas 24 ou nas próximas 48 horas. E a funcionalidade dessa forma de fazer suporte é muito maior, por quê? Porque no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, as mensagens se perdem, você fica com muita dificuldade de encontrar as mensagens, a chance de você perder alguma demanda, falhar com o aluno é muito maior, e também acontece de que quando um aluno, né, ele pede suporte para você, outros alunos acabam contribuindo, e isso vai sobrecarregando o grupo e dificultando o que também? A tua rotina como mentora. Para você dar conta da tua rotina como mentora, você precisa aguentar o tranco, né? E para a gente aguentar o tranco, a gente precisa organizar os processos de uma forma que fique bom para você. Deixa eu ver o que você colocou aqui no chat. A Simone disse verdade. Acontece isso contigo, Simone, de passar muito tempo envolvida no WhatsApp? Faz uma adapta aí o suporte via e-mail que vocês vão ver que vai ter muita melhoria, tá? E aí nós temos o processo de entrega, tá? Esse processo de entrega, ele pode ser 100% ao vivo. Quem aqui que faz mentoria que é 100% ao vivo ou que pretende que o formato da mentoria que está criando seja 100% ao vivo? Me conta aí. Temos o formato de aula gravada mais ao vivo, onde você entregue tem todo o conteúdo gravado numa plataforma. Você entra ao vivo para tirar as dúvidas da turma e a turma começa com início, meio e fim, tá? Essa turma começa com início, meio e fim. E temos o que a gente chama de mentoria cíclica, algumas pessoas chamam de mentoria infinita. É um modelo americano que está sendo aplicado agora no Brasil, que é o quê? É quando você tem as aulas gravadas, mas a turma não tem início, meio e fim. Você pode vender todos os dias, você pode ter pessoas chegando todos os dias na sua mentoria, o que faz com que o teu faturamento dê um super salto. Qual que é a diferença das 3 entregas? O ao vivo, ela te dá mais facilidade porque você não precisa ter uma série de aulas gravadas. Ok, tá? Mas você fica presa em repetir esse conteúdo a cada encontro. Isso faz com que o mentor fique um pouquinho mais cansado, tá? Eu prefiro entrar ao vivo nas mentorias para conversar com o meu mentorado. Porque o mentorado, ele paga para ter o quê com a gente? Esse tete a tete. Então, eu entrego o conteúdo gravado e na minha mentoria ao vivo eu abro o microfone e converso de forma individual com cada cliente, mesmo que esteja em uma mentoria em grupo. Por quê? Porque conversando com o meu aluno, eu consigo trabalhar com ele de maneira bem personalizada para o momento que ele está. Quando a gente tem a aula gravada mais o ao vivo, com a turma de início, meio e fim, é muito legal. Eu estou hoje mesmo terminando uma turma da mentoria de aceleração, que foi fantástica, a turma toda avançou juntos, né? Só que o que acontece? Enquanto essa turma não está finalizada, você dificilmente consegue vender uma outra turma. Ou você pode até vender a outra turma, mas o teu cliente tem que estar disposto a esperar para começar a te encontrar ao vivo, tá? Então você fica um pouquinho presa. Na mentoria cíclica, você tem essa possibilidade de escalar o teu faturamento, de vender todos os dias, atender uma pessoa e já incluir ela na tua mentoria. É uma mentoria que nunca acaba,
você vai definir um dia fixo aí para você encontrar os teus alunos da mentoria, mas você tem o trabalho de fazer todo o conteúdo, de gravar, de deixar a área de aprendizagem do teu cliente completinha para que ele tenha condições de lá na área de aprendizagem avançar de acordo com a orientação que você entrega na mentoria ao vivo, tá? Esse formato que a gente fala de entrar ao vivo apenas para tirar dúvidas e não para entregar conteúdo, a gente chama de mentoria Hot Seat, tá? Mentoria Hot Seat, que é uma mentoria de conversação, de troca, de orientação, tá? Então, eu tenho o conteúdo da mentoria na plataforma e entro ao vivo para o Hot Seat. Ok, temos essas etapas organizadas, tá? Temos essas etapas organizadas. Só que para a gente chegar individual ao vivo, período de 1h30, perfeita. Nós temos essas etapas organizadas, entendemos quais são as possibilidades de produtos que a gente tem, né? De mentoria, que é o que mais vai te gerar lucro no seu negócio. Só que aí vem um processo que está por trás dessa fase da entrega do produto, que é o quê? Prospecção do cliente, nós precisamos entender como atrair uma audiência qualificada, como gerar vendas, certo? Como fazer um bom processo de onboarding. O que é o onboarding? É tudo o que acontece com o teu cliente depois que ele compra de você. Então, o que acontece com o teu cliente? Ele chegou, né, até você, fechou com você, você enviou uma proposta, ele adorou, e aí depois vem o processo de onboarding, que é o quê? Você tem que liberar um link para essa pessoa fazer um pagamento, ou um boleto, enfim, eu não sei qual é a forma de pagamento que você usa no teu negócio. Você precisa ter alguém para gerar esse link, esse boleto para você. Contrato, você precisa ter alguém que vai organizar a parte de contrato, caso essa pessoa não pague 100% do valor no link e queira, por exemplo, pagar com o Pix depois de alguns dias aí que você abre uma negociação. Então, você precisa ter um contrato, e aqui a gente já entra na parte de gestão financeira. Você não vai ter garantia financeira se você não trabalhar com expectativas de contrato, se você não assumir compromissos entre as duas partes. Tá? Se você não tiver direito de cobrar, né, de forma jurídica o teu cliente lá na frente. Quando a gente faz o processo de disparo de link, lá na nossa plataforma, lá na área de aprendizagem, a gente precisa criar o produto para o cliente. Criar o produto, duplicar o produto, descrever, né, todas as informações do produto. E a gente precisa, então, liberar esse link. Quando o cliente acessa o link, o que acontece com ele depois, quando ele recebe quando ele efetiva o pagamento? Para onde que ele é direcionado? Ele recebe uma mensagem de boas-vindas? Ele recebe um e-mail de boas-vindas? Ele tem acesso direto ao grupo de WhatsApp da turma, para que ele não se sinta perdido e talvez pense em desistir, em cancelar, né, a inscrição, porque no digital a gente vende para pessoas que não nos conhecem. E se a gente não organiza o processo de onboarding, o que acontece? As nossas taxas de reembolso são muito grandes. Por isso que o processo de onboarding ele precisa ser muito bem organizado. Depois que a pessoa fez tudo isso, quando ela entra no seu curso, tem uma aula GPS lá dentro? O que é uma aula GPS? É de fato onde você explica para esse cliente todo o formato da sua entrega. Como que vai funcionar a sua entrega? Quais são os acordos de suporte? Aonde que ele encontra o link para mentoria ao vivo? Aonde que ele encontra o bônus? Como que vai funcionar as reuniões ao vivo? Então, ter uma aula, ter um GPS dentro do método MF5D, eu entrego esse GPS completinho para todas as minhas alunas. Todos esses processos detalhados, com o passo a passo de como executar, desde o processo de captação de cliente, que a gente desenvolve uma estratégia, usando o produto gratuito. Esse produto gratuito vai fazer o quê? Vai lotar o grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, a gente vai fazer disparos de convites, tanto para reuniões secretas, quanto para ofertas relâmpago, quanto para ofertas de alto valor.
E depois a gente vai fazer todo esse processo de onboarding, que é para quem de fato escolheu avançar comigo ou com a minha aluna. Então, ela vai ter todo esse roteiro explicadinho, todo esse processo organizado. Feito esse processo, a pessoa entrou no teu produto, quais são os processos de entrega? Como que você vai manter um relacionamento com ela? Quais são os formatos de suporte que você pode entregar? É só por texto? É por mensagem? É por áudio? É por vídeo? Qual é a forma, né, a metodologia de aprendizagem que mais vai contribuir para o teu aluno alcançar o resultado que ele precisa? Tá? Só que, junto com essa parte de prospecção de leads, de clientes, entra a parte de estratégias de vendas. E aí também você pode ter processos elaborados. Por exemplo, toda quarta-feira a gente se encontra ao vivo, onde eu entrego uma reunião secreta para vocês com um super tema, explico para vocês como que o meu método pode ajudar e no final, para quem tem interesse, eu explico como que você pode avançar para saber mais sobre o método. Isso é uma estratégia de vendas. Só que para a gente chegar aqui, a gente tem um processo que gera relacionamento com você, fez você chegar até um grupo de WhatsApp, né? Despertei interesse para você me encontrar ao vivo e estou aqui conversando com você. Existe um processo, existem ferramentas me apoiando em tudo isso. E, por último, né, existe toda a nossa parte de gestão de negócio, a nossa parte financeira, para que você não tenha inadimplência, a nossa parte de atendimento, né, existem a estratégia de vendas inbound e a outbound, tá? Inbound é quando o cliente chega até você, tá? É também mais conhecido como venda passiva, né? O cliente chegou até o meu direct e eu preciso só conduzir ele para uma estratégia de vendas. Então, qual é o processo que você usa para o cliente que chegou no seu direct? Qual é o processo de venda que você tem na sua empresa para quem chega no seu direct? Qual é o processo de vendas que você tem para fazer venda ativa? Ah, ele não tem gente chegando no meu direct, mesmo aplicando as estratégias, não está chegando gente no meu direct. Qual é a estratégia, então, que você tem de vendas para você chegar nas pessoas? Para você captar clientes, para você atrair clientes qualificados. Então, também você tem que ter um processo. Para o cliente que chegou na isca gratuita, para onde você vai levar ele depois? Então, tudo o que a gente faz no marketing digital é intencional. É intencional. Alguém aqui tem processos organizados para perfis e para cada produto de vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Me fala aí se vocês têm se alguém aqui está se sentindo perdida de por onde começar, ou de por onde avançar, o que fazer antes, o que fazer depois, o que fazer na segunda-feira, o que fazer na terça-feira, tá? Me fala se você tem alguma rotina organizada. Quando eu falo em MF5D, que é o nosso método, é o método fluxo 5 dígitos organizado, porque é uma rotina de segunda a segunda-feira do que precisa ser implementado para conseguir manter, né, uma qualidade de rotina de faturamento organizada e escalar ao mesmo tempo. Então, lá na Gabi, que é a minha assistente, ela tem processos. Ela sabe exatamente o que ela vai fazer na segunda-feira, exatamente o que ela vai fazer na terça, exatamente o que ela vai fazer na quarta. Eu tenho os meus processos, eu sei exatamente o que eu vou fazer em cada dia da semana e eu sei exatamente o que eu faço para cada situação que acontece com o meu cliente. Ou sei o que fazer para o cliente que não chega até mim. Sei o que fazer para o cliente que chega até mim no direct pedindo preço. Sei o que fazer para o cliente que chega no direct pedindo ajuda. A gente tem todos os processos ideais já validados para a gente conseguir organizar essa rotina. Por isso que a gente consegue ter vendas acontecendo de todos os lados, tá? Vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês? O que que acontece quando a gente não tem os processos? E eu posso falar disso abertamente porque eu já passei por isso, né? Quando a gente não tem processo, a gente acaba ficando paralisada.
tá? E aí, a nossa empresa, que deveria ter pelo menos 3 ou 4 produtos gerando fonte de lucro para nós, ela está com um produto gerando fonte de lucro e ainda meia boca, tá? Muito tempo, né, lá quando eu comecei, as minhas estratégias de vendas, elas eram focadas em postar no feed, né, com esse desafio gigantesco de ter um algoritmo que trabalha a meu favor, e postar nos stories, que a gente sabe que em 24 horas some. E foi aí, né, depois de fazer investimento em muitos cursos, e principalmente depois de atuar como estrategista, coordenando diversos lançamentos, né, de grandes players, que eu entendi que existe uma engrenagem que a gente precisa ativar para que os resultados aconteçam. E nessa engrenagem, o Instagram é apenas uma ferramenta de meio e não de fim. Por que que a gente fala que é uma ferramenta de meio? É uma ferramenta onde você constrói a tua autoridade e prospecta o cliente. Todo o restante não acontece ali, o fechamento não acontece no Instagram, a entrega não acontece no Instagram, a afinidade maior não vai acontecer no Instagram. Então, entender que nós podemos usar outras ferramentas para potencializar o nosso negócio é, é muito bom para a gente não ficar escravo do Instagram. Tá? Muitas pessoas acham que precisam fazer 30 stories por dia, muitas pessoas acham que precisa ficar encontrando música que viralizou, dancinha de reels que viralizou. Eu nunca fiz dancinha de reels para precisar faturar e o faturamento acontece, né? Não sou uma pessoa que estou todo dia mostrando a minha vida pessoal. Não mostro detalhes da minha vida pessoal, mostro algumas coisas, compartilho algumas coisas, alguns momentos. Tem dias que eu não mostro nada e as vendas acontecem. Mas por quê? Porque a gente tem intencionalidade quando a gente faz um post nos stories. Por trás desse post, a gente tem uma intencionalidade, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo, não estamos, acordei, hoje vou fazer um post, o que que eu vou postar? Não, já existe um planejamento semanal, e quando eu faço as coisas, eu sei por que que eu estou fazendo. E aí as coisas começam a acontecer, tá? Faz sentido para vocês essa rotina? Você sente que essa rotina mudaria o teu negócio? Ajudaria o teu negócio? Como que vocês têm hoje organizada a rotina de vocês, o modelo de gestão de vocês? Tá? Então, para quem tem interesse de organizar esse modelo de rotina, né? Para quem tem interesse de organizar, desde o do momento assim, ó, e quando eu falo em rotina, é desde o momento de posicionamento, prospecção, estruturação do produto, prospecção do cliente, entrega do cliente e o pós-venda, a parte gerencial, tá? A parte gerencial. Quando a gente tem tudo isso organizado, a gente consegue trabalhar com mais foco em vendas, porque o processo vai estar simples. O script dessas etapas vai estar preparado em algum lugar e quem for fazer essa função vai ter facilidade, não vai ficar perdido, tá? Então, gente, para quem tem interesse de entender como melhorar essa rotina, tá? Como implementar essa rotina, o método MF5D, o fluxo 5 dígitos. Nós estamos, então, com 3 novas vagas abertas para o método essa semana. A boa notícia é que a gente vai ter em breve o curso também, tá? Mas, por enquanto, a gente tem a mentoria e a consultoria, tá? Como que funciona? A mentoria, deixa eu até abrir para vocês, só para vocês visualizarem como que funciona, como que vocês têm acesso ao método, tá? O método, ele é todo estruturado dentro de um sistema autogerenciável, que quando você ingressa no método, a gente libera acesso ao sistema para você criar toda a tua esteira, toda a tua empresa também, tá? Então, a nossa agência, né, Oxigênio, Gestão de Cursos e Consultorias para infoprodutores, desenvolveu esse método adaptado exatamente à rotina do infoprodutor. Já pensando no que a tua empresa, no que a tua rotina como mentora
precisa ter para que ela seja uma rotina lucrativa e organizada, para que você sustente e escale faturamentos de múltiplos 5 dígitos. Então, a gente começa o método, tá? Definindo o raio-x da tua empresa. Então, dentro do raio-x da tua empresa, a gente vai definir toda a parte de nicho, subnicho, estruturar essa esteira que é necessária para que você consiga ter faturamentos de pelo menos 10 mil reais. A gente vai trabalhar com toda a etapa dos 3Ds, né? Aqui a gente tem um método dos 3Ds do teu cliente, que é para você entender como fazer a conexão com o teu cliente, e a gente tem o diagnóstico inicial sobre como você faz a gestão dos seus projetos atualmente. Tá? Porque se você estiver falhando na gestão do teu projeto, você vai estar provavelmente jogando no ralo tempo que você poderia estar vendendo, você vai estar colocando em processos. Então, aqui a gente já começa a ajustar os teus processos para que quando você entrar no fluxo de vendas, você tenha condição de atender esse fluxo de vendas. Depois, a gente organiza toda a parte de missão, visão, valores, cargos e parcerias da sua empresa dentro do sistema para que qualquer pessoa que ingresse na tua empresa, que entre no teu negócio, tenha acesso a tudo isso e entenda como trabalhar com você. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. No meu negócio, dentro da minha gestão de projetos, eu tenho tudo organizadinho ou por cliente ou por pessoa que se envolve comigo. Se eu entrar na rotina da minha assistente, tá? Ela vai ter acesso a todos os valores da minha empresa. Tá? Então, ela já sabe o que é que eu prezo: transparência e clareza, responsabilidade e pontualidade, buscar soluções primeiro, trazer problemas depois, manter organização e rotinas como prioridade, disposição para mudar e para aprender, para ser treinada, ter foco a longo prazo, ser concisa e compassiva. Depois, dentro da área onde eu faço a gestão de projetos dela, ela tem nas rotinas fixas tudo o que ela precisa fazer em cada dia da semana. Então, ela chega no trabalho, ela abre a rotina fixa dela e ela sabe exatamente o que fazer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Normalmente, para fazer essa rotina fixa, ela leva aí 1 hora e meia, dependendo do dia. Na quarta-feira, como a gente tem a mentoria experimental na quinta-feira, quarta-feira é o dia que ela tem mais ações fixas. Ela tem mais compromissos para fazer girar, né, acontecer a nossa mentoria experimental. Depois, ela vai para as outras ações que não são fixas, mas que estão fixadas como prioridade dentro do negócio dela. Então, dentro do método MF5, se você tem ou não uma equipe, a gente organiza toda a tua gestão de processos também. A gente vai entender a tua realidade e vamos adaptar a tua gestão de processos, tá? Depois, a gente entra na parte 1, tá? Na fase 1 de treinamento. Quando a gente fala na fase 1 de treinamento, nós estamos falando de toda a parte de treinamento de esteira de produtos, tá? E também essa que é a parte mais, eu digo que uma das partes mais ricas e importantes. Como que você vai desenvolver uma estratégia de vendas com rotina e com processos dentro do seu negócio. Então, as nossas alunas, elas entendem desde construção de páginas, o que é uma página de leads, o que é uma página de vendas, para que serve um blog, para que serve uma página de obrigada, e até mesmo quando usar cada uma delas, tá? Entendem quais são os funis ideais para a gente distribuir um produto gratuito, quais são os funis ideais para a gente captar pessoas para um evento gratuito, né? Muitas pessoas fazem lançamento, muitas pessoas fazem aulas gratuitas, mentorias secretas, e quais são os funis ideais para que você consiga vender um produto também, tá? Depois, a gente entra em toda a parte de rotina de vendas. Olha só que legal. Então, como que eu faço uma captação de leads? O que são leads? São pessoas interessadas no meu produto.
Como que eu faço uma mentoria secreta ao vivo? Como que eu realizo, como que eu conduzo uma aula ao vivo, com início, meio e fim, e como que depois eu faço um pitch de vendas dentro dessa aula ao vivo? Então, olha aqui, ó, pitch de vendas, veja como prosseguir. A minha aluna vai ter tudo detalhado. Depois, a gente entende também o que é uma estratégia de downsell. Downsell é uma estratégia, só para vocês entenderem, por que que é importante a gente ter várias, tá? Vários produtos, né? O produto de alto ticket, o de médio e o de baixo ticket. A estratégia de downsell, ela serve para que, quando você tem um produto de alto valor, tá? Um produto de alto valor, que é ofertado e alguma pessoa não comprou, depois você possa oferecer um produto menor. O teu cliente, ele vai ter objeções, a gente não sabe qual é as objeções do teu cliente. Pode ser que ele não comprou por causa do dinheiro, ou porque ele ficou inseguro, ou porque ele está sem tempo, ou porque ele quer entender um pouquinho melhor da tua entrega, né? Então, você vai descobrir a objeção do teu cliente. E aí, depois que você entender isso, você vai conseguir descobrir se for porque o meu cliente não pode investir ainda no meu produto, o que eu posso oferecer de valor menor que também vai ajudar ele, tá? E também a gente explica de ponta a ponta como trabalhar com sessão de demonstração, tá? Quando você convida o cliente para vir para uma sessão de demonstração, tá? E faz com que ele entenda como que vai funcionar a jornada caso ele ingresse no seu produto, tá? Depois a gente avança para toda etapa de copy, de estruturação de conteúdo. Como que a gente faz copy nos grupos e nos e-mails para a gente convidar as pessoas para uma mentoria experimental? Como que a gente faz uma copy nos grupos e nos e-mails para a gente fazer o tal downsell, né? Para fazer a oferta de baixo valor? Como que a gente faz uma copy para a gente trabalhar com sessão estratégica ou com sessão de demonstração? E aqui também elas têm acesso a 60 modelos de copy para lançamento, né? Para quem vai fazer um lançamento de ponta a ponta, e também elas têm 30 modelos de copy para fazer postagens no Instagram. Então, a gente tem um treinamento específico sobre copy. Além, né, de ter um treinamento sobre tráfego, toda a orientação e o que eu acredito que é importante no tráfego, e a fase de checklist. E por último, né, quando a gente entra na fase de gestão mesmo, na gestão e rotina, aí entra toda essa parte de gestão de projetos que eu mostrei para vocês aqui, né? Que eu tenho tudo organizadinho, cliente por cliente, todas as pessoas que estão envolvidas na minha empresa, eu entro aqui na minha planilha, eu consigo visualizar exatamente tudo que está em andamento, né? Todas as respostas que eu estou aguardando, a lista de próximas ações que eu preciso fazer, eu consigo visualizar quem que é o responsável por cada ação, qual é o tempo, né, que esse cliente tem para executar essa ação, e consigo, através daqui, manter toda a comunicação com essas pessoas. Então, a gente não usa uma ferramenta de WhatsApp para fazer gestão. Nós temos uma ferramenta específica de gestão para fazer gestão. Por quê? Porque se eu pego meu WhatsApp para fazer uma gestão, provavelmente eu perco mais uns 15 minutos aqui olhando as outras notificações que eu vi que entrou. Então, a gente usa a ferramenta sem ruídos, focada em eficiência e lucro, tá? Tudo isso acontece em lucro, perfeito? E também nós temos toda a parte de ferramentas, de automação, de ManyChat, de automação para grupos de WhatsApp. É literalmente, né, todo um modelo de gestão completo de ponta a ponta que um mentor precisa para faturar múltiplos 5 dígitos por mês. Faz sentido para vocês? Alguém aí gostaria de implementar esse super método aí na empresa, ter tudo organizadinho, tudo sabendo onde está cada coisa, qual é o momento, qual é a rotina, como que vai proceder?
sem precisar principalmente ficar quebrando a cabeça, né? Porque a gente já entrega aí todos esses modelos de copy, todos esses modelos de estruturação, como conduzir um convite para uma reunião, como conduzir uma conversa que chegou no WhatsApp. Então, é muito mais sobre ter esse preparo e saber como implementar isso na tua empresa do que você ficar tentando aí todos os dias apagar incêndio, né, e inventando a roda. Se você entender uma vez o que fazer e como fazer e em que horário fazer, as coisas ficam bem mais leves, tá? Então, gente, a gente já está finalizando, chegando aí a 1 hora, né, da nossa reunião secreta. Como que funciona a oportunidade para quem quer ingressar no método, tá? Esse não é um método que fica aberto para todas as pessoas, porque a gente faz uma conversa antes com você para entender o teu momento. Eu faço realmente uma reunião de alinhamento, né? Você se aplica para participar do método, para poder implementar esse método na tua empresa, né? O método de rotina de mentores. Se a gente entender que você está no momento que vai fazer sentido para você, a gente te aprova e você ingressa no método. Quando você ingressa no método, o que acontece? Nós iniciamos com uma mentoria individual, tá? A mentoria individual é para a gente diagnosticar toda a primeira fase que eu mostrei do treinamento, a gente faz na mentoria individual, além da estruturação ou do refinamento da sua esteira de produto, tá? Então, a mentoria individual, o nosso foco maior é pensar na tua esteira de produto, tá? Quando você sai da mentoria individual, vai ser liberado para você o acesso da nossa área de aprendizagem, tá? Você vai ter acesso às 3 fases do método dentro da plataforma da Oxigênese, aonde você vai ter acesso a todo o conteúdo de cada fase. Então, tudo aquilo que a gente viu lá no sistema de gestão, que é onde você vai alimentar e deixar a tua empresa estruturada, nós temos aqui o conteúdo teórico, que é onde eu explico como que você vai fazer tudo isso. Então, por exemplo, aqui na fase 1, a gente entra em toda a parte do raio-x, né, do diagnóstico, toda a parte de alinhamento da tua empresa, da missão, princípios, valores, cargos, parceiros, toda a parte de organização, e depois você entra na parte de implementação para criar a sua esteira de produtos, tá? Então, o treinamento de esteira de produtos, ele já é liberado aqui na primeira fase. Eu ensino você a criar uma mentoria cíclica, uma mentoria individual, enfim, todos os modelos de mentoria, você vai ter o meu apoio. Depois, na medida em que nós vamos avançando, você entra na fase 2, que é toda a parte de treinamento mesmo. Aí a gente vai para treinamento de vendas, né? A estratégia para você conseguir ter um fluxo 5 dígitos. E depois a gente vai para a parte 3, que é a tua rotina de projetos e a tua gestão de projetos, tá? Como que funciona o suporte? Como que funciona a entrega e o acompanhamento desse método para quem é aprovada para entrar para o método MF5D? Nós temos a mentoria individual, nós temos encontros quinzenais durante 6 meses, tá? Com o grupo, mas com o atendimento personalizado, a gente abre o microfone para tirar as suas dúvidas e para definir o teu próximo passo. Nós temos um planejamento de para onde você vai. E nós temos o suporte diário de segunda a sexta via e-mail, com exclusividade. Então, se você tem uma dúvida específica, você vai me mandar essa dúvida específica e eu vou retornar para você com toda a orientação que precisa. Às vezes eu mando vídeo, às vezes eu mando texto, às vezes eu mando referências. O importante é que a gente avance. Então, quem entra no método MF5D vai implementar durante 6 meses, com o meu apoio, com o meu acompanhamento, com o suporte técnico da Gabi também, né, do nosso time, toda a rotina ideal de uma empresa de cursos e mentorias, tá? Como que vocês podem se aplicar para conversar sobre o método, saber se esse método é para você? Vocês podem chamar a Gabi lá no grupo, no nosso grupo,
mandar uma mensaginha para a Gabi dizendo que você quer saber mais sobre o método fluxo 5 dígitos, tá? Ou quando eu liberar a gravação da aula de hoje, embaixo do vídeo vai ter um botãozinho também para você iniciar uma conversa com a Gabi. Após essa conversa no WhatsApp, a gente vai agendar um atendimento individual com você, para a gente fazer análise da tua empresa, o diagnóstico do teu momento atual e traçar um plano de ação. Se a gente entender que você está no momento para implementar o método MF5D, a gente já sai dali com uma previsibilidade do que você pode implementar, e se você avançar conosco, a gente já sai também com a tua mentoria individual organizada, agendada, para a gente começar a implementar a tua esteira de produtos, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre o método, sobre a aula? Alguém aí está passando por alguma dificuldade no dia a dia que já queira tirar a dúvida, que já queira entender como melhorar isso? Aproveitem que a consultoria gratuita aqui é para a gente também aproveitar e tirar essas dúvidas, tá? Se vocês já têm alguma dificuldade aí que está vindo em mente, que você quer entender como organizar esse processo, já pode deixar aqui que eu auxilio vocês, tá? Vamos lá. Estão quietinhas hoje, hein? O meu tá sinalizando aqui as mãozinhas. Marcela, bom dia, seja bem-vinda. Meninas, então é isso, encerrando aqui a nossa mentoria sobre gestão, tá? E sobre rotina 5 dígitos. Ativem a gente no WhatsApp, tá? Não deixem de nos ativar. Obrigada, Simone, tá? Simone, quero te ver aqui dentro, hein, do método. Rejane, chama a gente no WhatsApp, que aí a gente passa toda a parte de investimento também, como que funciona, tá? O período é de 6 meses, tá? E daí no WhatsApp, dá um oi lá pra gente que a gente passa como funciona todos os investimentos, tá bom? Eu só tenho um perfil para mulheres no Instagram, mas quero começar a monetizar. Perfeito, precisa de processos, de rotina. E quanto antes você entender quais são esses processos, essas rotinas, antes você vai faturar 10 mil reais, né? Ok, então? Um beijo, gente, e a gente conversa em breve. Até!